No vídeo de hoje eu quero falar com você em rápidas palavras sobre um texto que é muito interpretado pelo sistema religioso e levado para o futuro, e levado para um tempo que ninguém sabe onde nem quando. Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com você? Por aqui o teu irmão em Cristo, Ginaldo, e é uma honra muito grande ter você como inscrito desse canal. Quero aproveitar esse momento para também agradecer a todos vocês que são membros aqui do canal. É uma satisfação muito grande poder contar com o teu apoio, poder contar aí com a tua contribuição que fortalece esse trabalho. E o texto, ele se encontra no livro histórico de Mateus, mais precisamente no capítulo de número 24, versículos 42 e 44. Nós faremos a leitura e seguiremos com o ponto de vista, o aprendizado que nós temos com esta palavra e com os versículos que iremos ler logo em seguida. É importante ressaltar que o sistema religioso tradicional, esse que você está acostumado a ver aí nas chamadas igrejas, quando os líderes, os pastores, os pregadores do evangelho leem esse texto, eles costumam pegar e trazer isso para o futuro. Mas nós vamos observar nas próprias palavras ditas por Jesus naqueles dias que ele se referia ao juízo que viria contra Israel, ao juízo que viria contra as pessoas daquela geração, daquele tempo. E quando lemos Mateus 24, versículos 42 e 44, a Bíblia diz assim: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O versículo 43 ele diz: Compreendei isto. Se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. É importante nós observarmos que esses versículos, uma vez que ele é lido dentro das chamadas igrejas, as pessoas elas costumam dizer que esse versículo se trata ou deve ser aplicado para a igreja nos dias atuais. Portanto, eles dizem: vigiem, porque vocês não sabem que dia, quando o Senhor virá. Mas vamos observar nesse texto em especial que Jesus está falando com pessoas e essas pessoas eram seus contemporâneos, eram pessoas que estavam vivendo naquela geração, naquele tempo. Quando olhamos ou quando observamos Mateus 23 e Mateus 24, esses dois textos eles falam sobre o juízo de Deus que viria sobre Israel. Eles falam sobre isso. Aí você vai observar Mateus 23, versículo 36, que diz exatamente o seguinte: Em verdade vos digo, tudo isto sobrevirá a esta geração. Ele não estava apontando para uma geração futura. Ele estava dizendo, tudo isso que eu falei para vocês virá ou vai acontecer na presente geração. Por isso nós defendemos que o futurismo dentro do sistema religioso, ele mais atrapalha as pessoas do que esclarece a elas. Então, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 2, Jesus ele fala sobre a derrubada do templo. E quando nós lemos o texto, diz assim: E disse-lhe, estais vendo tudo isto? Isso foi Jesus conversando com os discípulos ali. Estais vendo tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida, que não seja derribada em outras traduções. Então você observa que Jesus está dizendo para os discípulos que aquele templo formoso, bonito, lindo, ele não ficaria ali pedra sobre pedra sem que fosse completamente destruído. E nesse diálogo, os discípulos eles têm interesse em saber de Jesus quando essas coisas vão acontecer. Quando as profecias, quando
tudo iria se cumprir. E eles perguntam a Jesus, querendo saber exatamente o que iria acontecer ou quando iria acontecer. E você vai observar que Jesus, ele fala com os discípulos que no texto que nós lemos em Mateus 23, versículos de número 36, que tudo se daria naquela geração. Tudo se daria naquela geração. Então vamos ver os versículos 42 e 44 que nós lemos no começo. Jesus falando, vigiai, né? Vigiai. Então ele está dizendo para aqueles irmãos, para aquelas pessoas que o ouviram, para que eles ficassem apercebidos, para que eles ficassem ligados, para que eles ficassem vigilantes, para que eles não vacilassem. Por quê? Porque aquele dia, ou o dia do Senhor, viria como um ladrão na noite, a hora, ao momento em que eles não estavam esperando. Eu acho que você já deve ter ouvido alguma pregação nos dias atuais, onde o líder, o pastor, o evangelista, o pregador, dizer para você, irmão, fique vigilante, porque Jesus virá como um ladrão na noite. Jesus vai voltar como um ladrão na noite. Você já deve ter ouvido alguém pregar essa passagem. Eu, enquanto pregador do Evangelho, já mencionei muitas vezes esse texto, dizendo para a igreja que me ouvia, para os irmãos que me ouviam, vigiai, porque Jesus virá como um ladrão no momento em que você não vai estar apercebido. Mas olha, observa que Jesus está conversando com pessoas e dizendo para elas, fiquem apercebidos. Ora, ficar apercebidos para aqueles irmãos era estar preparados para o momento. Era eles estarem prontos. Era eles estarem preparados. Porque eles não sabiam o momento em que isso iria acontecer. Nós nascemos depois de toda a obra consumada. Nós nascemos depois de toda a obra consumada. Eu tenho ouvido algumas pessoas comentarem nos vídeos anteriores que elas têm aprendido, que elas têm ficado, alguns, obviamente, têm gostado de ver o entendimento que nós estamos passando aqui no canal. Isso não se aplica, obviamente, à grande maioria, porque a grande massa faz parte daqueles que esperam todos esses acontecimentos para um futuro que não se sabe quando e nem que dia vai acontecer. Mas não precisamos fazer muito esforço para entender que Jesus está falando com pessoas e que essas pessoas que estão ouvindo Jesus precisavam estar apercebidas. Elas precisavam permanecer vigilantes, em alerta constante, porque o dia iria acontecer em breve. E quando nós falamos de o dia iria acontecer em breve, era o dia do Senhor que a religião diz que é o sábado. Alguns irmãos que são de outras denominações dizem que é o domingo. Então você observa que a religião pegou e futurizou, colocou para um futuro que não se sabe quando as coisas iriam acontecer. Então, Mateus capítulo de número 23 e Mateus capítulo 24, esses dois textos eles falam exatamente do juízo de Deus que viria contra a geração presente, ou a geração a qual Jesus se fazia presente. A geração das pessoas que estavam ouvindo Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o contexto de Mateus 24 na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 1, onde ele vai dizer assim, no tocante ao tempo e o prazo, meus irmãos, é escusado escrever-vos. Aí nós vamos observar os versículos posteriores, onde Paulo ele fala aos irmãos sobre o contexto de Mateus 24. O contexto daquele sermão escatológico, das falas escatológicas de Jesus, com aqueles irmãos daquela geração, daquele tempo.
E nós vamos ver o versículo 2 que diz assim: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. Então, aqui Paulo está falando, ou está corroborando, está falando exatamente do contexto de que Jesus disse que os irmãos precisavam ficar apercebidos, porque ele viria no momento em que eles não estivessem esperando. Então você entende que quando lemos a palavra com entendimento, quando buscamos ler os textos e entender o que eles querem de fato dizer, nós não podemos jogar para o futuro? Nós não podemos jogar para frente uma coisa que era para aquela geração? Então, se o juízo de Deus não aconteceu contra Israel naquele tempo, a única explicação que se tem para defender hoje é deixar claro que Jesus mentiu, que Paulo mentiu, que as pessoas que falaram sobre a escatologia naquele tempo mentiram. Então você observa que Paulo ele vai falar, vigiai, usando praticamente as mesmas palavras que Jesus usou, dizendo para que eles ficassem apercebidos que o tempo estaria próximo, ou o dia do Senhor iria acontecer em breve. Então, 1 Tessalonicenses, os versículos 2 e versículo 4, nós já falamos aqui o versículo 2, que diz assim: porque vós sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão noturno. E o versículo de número 4, o versículo 3 diz: quando as pessoas disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores sobre a mulher grávida, e não poderão escapar. O verso 4 diz: vós, porém, meus irmãos, não andeis em trevas, de modo que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então Paulo está dizendo para os irmãos tessalonicenses para que eles não andassem em trevas, eles andassem vigilantes. Porque o dia do Senhor, quando acontecesse, que iria acontecer dentro daquela geração, a qual Paulo escreve essa carta entre 50 e 55 depois de Cristo. E no ano 70, o templo ele é destruído completamente. Então o juízo acontece naquela geração, o juízo acontece ali naquele aion, naquele tempo. Infelizmente, os nossos amados e queridos irmãos, eles não compreendem esse texto como consumado, eles não compreendem essas palavras como consumadas, e eles estão aguardando a vinda do Filho do Homem. Eles estão aguardando o dia do Senhor. Eles estão aguardando o juízo de Deus contra toda a humanidade. Quando o juízo foi para Israel naquela geração. E para finalizar, eu quero ler 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 9. Que diz assim: que o Senhor não retardaria a sua promessa, ainda que alguns a tinham por tardia. Então você observa aqui no versículo de número 9 da segunda carta de Pedro, que foi uma carta escrita antes do ano 70 também. Então, todos aqueles irmãos daquela geração, eles ouviram os homens falarem acerca dos acontecimentos que estava perto de acontecer, que iria acontecer muito em breve. E aí Pedro fala o seguinte: o Senhor não retarda ou não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, entendendo que a demora, o que ele está usando de paciência convosco, porque não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Então, Pedro está dizendo: o Senhor não está demorando de cumprir a promessa. Pelo contrário, ele tem sido paciente. Ele tem sido paciente para que todos venham se converter, ou se arrepender, ou mudar de posicionamento. E o verso de número 10, do mesmo capítulo da segunda carta de Pedro, diz o seguinte: o dia do Senhor chegará como ladrão, então os céus se desfarão com estrondo e os elementos devorados pelas chamas se dissolverão e a terra
juntamente com as suas obras, será consumida. Então, Pedro também está falando sobre as mesmas questões que nós acabamos de ler nos capítulos de Mateus, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde eles alertam os irmãos daquele tempo, daquela geração, para que esses fiquem apercebidos, para que esses fiquem atentos, porque o dia do Senhor estava prestes a acontecer. Tá certo? Então, este é, sem dúvida, o contexto que muitos ignoram, que muitos não observam, ou se observam, fazem vista grossa e continuam levando para o futuro. Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha compreendido mais ou menos o nosso posicionamento, o nosso entendimento sobre esse assunto. Aqui em cima estão aparecendo sugestões de outros vídeos do nosso canal para que você possa continuar assistindo. Nós vamos preparar algumas playlists e deixar elas prontas aí para que você possa continuar vendo os nossos trabalhos. Um beijo grande no teu coração, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.